Depois de muitos momentos de louvores, nós queremos voltarmos a olhar para as Sagradas Escrituras. O Evangelho de Lucas, muitos de nós já pregamos neste livro e conhecemos o autor do mesmo livro, mas hoje queremos fixarmos o nosso olhar no 5º capítulo do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, no 5º capítulo, ele nos apresenta uma história com um desafio de um homem chamado Simão. Era um momento difícil para esses homens. Esses homens eles estavam no momento da pesca, difícil da sua missão, que era a pesca. Quando falamos de Simão, nós estamos a falar de um homem que viveu a sua vida dominando o mar. Ele sabia quando ele poderia ter peixe e quando ele não poderia ter. Ele sabia quando lançar a rede e em que momento ele poderia lançar a rede. Mas o livro, o texto que nós acabamos de ler, nos mostra que foi um momento inesperado para este homem. Um momento que ele tinha muita ansiedade e as pessoas que estavam à volta também esperavam peixe. Eles foram no alto mar e eles não conseguiram nem sequer um peixe. E eles voltaram. Imaginou cada um de nós como ser humano, quando nós passamos um momento que nós temos a expectativa de recebermos alguma coisa, de acordo às nossas experiências, todos nós nos sentimos mal. É assim que esses homens também sentiram. Eles voltaram depois de um momento difícil, um momento de tristeza, um momento de desespero. Eles acharam por bem voltarem. Quando eles voltaram, encontraram um homem chamado Jesus e ele estava a pregar a palavra do Senhor. E eles ficaram naquele momento e para ouvir esta palavra. E por essa razão nós queremos meditar no tema a obediência e fé em Jesus Cristo. A obediência e fé em Jesus Cristo é o nosso tema de hoje. A obediência e fé em Jesus Cristo. Vamos aprender tão rapidamente algumas lições com o desafio do Pedro, com o desafio deste homem que estava a liderar este momento da pesca. Quais são as lições que nós vamos aprender com este homem até voltar ao mar? A primeira lição que nós teremos nesta tarde: saiba que Jesus está te observando. A primeira lição que nós vamos extrair desse texto, quando nós olhamos para o 2º versículo, e viu estar os dois no barco junto da praia, e logo os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. Os discípulos, os homens quando chegaram, eles estavam lá, um homem chamado Jesus, e ele estava observando aqueles homens. Mas por que Jesus prestou atenção se ele estava pregando a palavra, se ele estava confortando as pessoas? Jesus estava a olhar para aqueles homens porque eles estavam mal, eles estavam se sentindo como os mais fracassados naquele momento. Um homem bom na pesca, ele voltando, certamente as pessoas que estavam lá questionavam: o que se passa? Por que não temos peixe? Nós esperávamos o peixe. Ele encontra as expectativas das pessoas, mas diante deste fracasso, Cristo estava observando aqueles homens. E dentro do momento que nós vivemos, no momento difícil, no momento de aflições, queremos lembrar os amados que Cristo está te observando. Amém? Amém. Cristo está te observando. Por que Ele nos observa? Porque Ele nos ama. Porque Ele é o Senhor das nossas vidas. As nossas inquietações preocupam o nosso Senhor. Assim como Cristo fez naquele momento, Ele pregava a palavra, as pessoas ouviam a palavra, mas ainda assim, tinha alguns homens com desespero, tinha alguns homens com as aflições, e Cristo Jesus olhou para ele, e eles foram centro das atenções naquele momento. Amado, saiba que em toda jornada terrena, em todo momento difícil, em todo momento de dúvida,
lembra que Cristo Jesus está presente e está te observando. A outra lição que nós vamos extrair no texto é que o barco sem Jesus é um fracasso total. O barco sem Jesus é um fracasso. A primeira parte do 3º versículo. E entrando num barco que era de Simão. E eles entraram num barco de um homem chamado Simão. E eles, quando Cristo olha para ele e diz assim: Simão, eu preciso do seu barco. Cristo olhou para ele, um homem fracassado, um homem triste, e disse: eu preciso do teu barco, eu quero entrar no seu barco. Por que Cristo queria entrar naquele barco? Porque era o barco de um fracassado, um homem que saiu sem peixe, um homem que saiu sem esperança. Isso nos leva a compreender que as nossas vidas, os nossos trabalhos, os nossos projetos sem Jesus é um fracasso total. Nós até podemos começar, nós até podemos dar a iniciativa, mas sem Jesus é um fracasso. Vai fracassar. Como esses homens começaram, eles começaram, nós vamos fazer. Eles foram com a expectativa de que nós somos pescadores, nós dominamos o mar. Eu sei que em qualquer momento eu entro no mar, eu trago peixe. Essa foi a expectativa dele. Essa muitas vezes tem sido a nossa expectativa. Eu sei fazer, eu não preciso de Deus. Eu conheço, eu domino. Eu sei. Eu mando. Nós falamos que não precisamos de Deus. E muitas vezes nós temos aqueles colegas, sendo cristão, antes dele começar a trabalhar, ele vai orando e falando: você assim também exagera. Eu também sou cristão, mas não precisa fazer isso. Nós falamos assim: eu, com minha capacidade, eu posso fazer. Mas lembra-te, sem Jesus, o teu barco é um fracasso. Vai fracassar sem Jesus. Jesus pediu para ele: me empreste o vosso barco, eu quero entrar nele. O barco das nossas famílias, o barco das nossas casas, o barco dos nossos projetos, o barco do trabalho, precisamos entregar a Jesus, para que quando Ele entrar, Ele dará conta de tudo. Ele irá nos levar num lugar seguro. Entrega o teu barco a Jesus Cristo. Entrega os teus projetos a Jesus. Não te limita nas tuas capacidades. Não te limita naquilo que o amado sabe fazer. Esses homens também se limitaram. Vamos entrar, vamos pescar e vamos voltar com peixe. Mas nesse dia que Cristo estava lhes observando, foi exatamente no dia que eles fracassaram. E Cristo disse: preciso do vosso barco. E a palavra é, nesta tarde: Cristo precisa entrar no teu barco. Cristo precisa entrar na tua família. Cristo precisa entrar no teu emprego. Cristo precisa entrar nos teus projetos, na tua formação. Deixe o barco para Jesus Cristo. A outra lição que nós vamos aprender com esse desafio: construa uma estrutura espiritual firme. No mesmo versículo 3, esses homens, quando Cristo pediu para subir, as Escrituras vêm dizer: e afastasse um pouco da terra, e assentando-se e ensinava no barco, e a multidão. Cristo pediu o primeiro barco, não disse: vamos voltar, toma peixe. Ele disse: eu quero usar o teu barco para pregar a palavra de Deus. Eu quero pregar a palavra. Por que Cristo não tomou a iniciativa de dizer: já que vocês têm necessidade, estão aflitos, precisam de um apoio, vamos logo voltar? Cristo disse: não. Um homem
sem a palavra de Deus é um homem também fracassado. Ele pode estar lá, mas se não tiver a palavra viva, a tua jornada também vai terminar num fracasso. Ele disse: eu preciso ensinar-vos a palavra, eu preciso vos colocar as instruções. Esses homens ouviram a palavra de Deus. Amados, sem a palavra de Deus, a nossa jornada estaremos patinando, falhando ao longo da nossa jornada. Hoje eu admiro muitos irmãos, se orgulham. Eu, Joaquim Grupo, eu sou o fundador. Grupo para nós começarmos. Mas quando vamos ver a diferença desse irmão na palavra de Deus, quer dizer, porque adianta nos orgulharmos pelo ano que nós estamos na igreja, não temos alicerce. O Pedro estava, o Simão estava tão orgulhoso, porque ele estava na profissão dele, dominava o mar, e ele se sentia orgulhoso que ele poderia fazer. O tempo, a experiência da pesca, mas um homem inexperiente foi pedir orientação. Ele foi lá pedir satisfação, foi lá pedir o barco, porque ele mostrava que o teu barco, sem a minha orientação, o teu barco, se não tiver alicerce, é um barco fracassado. Precisamos lembrar de nós termos alicerce. Precisamos colocar alicerce da nossa vida cristã. Por essa razão, hoje estamos ali. Pequena coisa, quando aparece um pequeno conselho, não estamos a correr esquerda, direita, porque não temos alicerce. Quantos e quantos nós ouvimos as histórias, homens procurando casas escuras, porque ele tem medo de receber uma promoção, ele corre nessa escada para ir buscar a proteção, porque ele não tem alicerce na palavra. Quem tem alicerce, ele tem a firmeza. Assim diz o apóstolo Paulo: examinai-vos as Escrituras em todo momento que estiverem reunidos. Por que examinar? Porque ele recordava ao povo de Deus que nós devemos observar as Escrituras, porque é alicerce para a jornada terrena vitoriosa. Amém. Só vamos vencer, estar no barco, se nós nos afirmarmos na sua palavra. Cristo disse para aqueles homens: é o momento de eu vos instruir. Antes de voltarem no mar, antes de fazer tudo, medite a palavra de Deus, terás a resposta. Saberá realmente o que está a fazer é correto ou não. A outra lição que nós vamos extrair nesse texto é que Jesus tem o controle de tudo. No quarto versículo, e quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao alto mar e lança a vossa rede. Cristo tem o controle de tudo. Ele disse: depois de terminar a minha pregação, terminando o ensinamento, agora Pedro, vamos voltar. Se calhar Pedro, naquele momento, poderia dizer que esse senhor está brincando conosco. Ele nem sequer tem a história aqui, nesta praia, ele não tem história. Ele não tem currículo nenhum para dizer que volte ao mar. E muitas vezes nós questionamos até a vontade de Deus nas nossas vidas. Ele está a dizer: volte ao mar, porque eu sou no controle de todas as coisas. O teu fracasso eu estou acompanhando. Agora, volte para o mar. Quantos irmãos, por causa de um fracasso, por causa de uma situação, o alvo mais fraco é sempre a igreja. Eu já não vou à igreja, eu não vou à igreja, eu não vou mais à igreja. Isso me aconteceu, já não vou mais a quê? A igreja. Nós abandonamos Deus em primeiro lugar. Primeiro desafio, primeiro obstáculo, colocamos Deus em causa e ficamos nas nossas casas. Ah, Deus pode ver, pode ver, pode ver. Irmão, já não vai à igreja por quê? Me sinto fraco. Esse irmão não tem alicerce. Esses homens ganharam alicerce. Disseram: esse
uma vez a fazer milagre. Já ouvimos falar de ti. Nós compreendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus, o teu Deus, está no controle da tua situação. Teu Deus está no controle das tuas aflições. Tudo que nós estamos passando, nossas angústias, o nosso Pai sabe. E Ele está no controle de tudo. Para os filhos de Deus, sabem que tudo que nós passamos nessa terra, o nosso Pai está presente. Ele nunca falhou e Ele nunca se esqueceu. Em nenhuma das promessas dele fracassou. Tudo há de cumprir nas nossas vidas. Amém. Amém. A outra lição que vamos aprender: a obediência gera um milagre. A obediência gera um milagre. No 5º versículo, foi uma palavra que me agrada aqui. Depois de Cristo orientar muita coisa, o Pedro disse: sobre as tuas palavras. Ele primeiro argumentou de cima: nós ficamos aí toda noite, nós fomos pescar e não conseguimos, mas sobre as tuas palavras nós voltaremos. Sobre as palavras de Deus. Qual foi a palavra de Deus? Voltemos ao alto mar e nós temos que aprender. É a palavra de Deus. E Deus está a dizer para aquele irmão que já tentou, que já lutou, já levantou um projeto, caiu. Deus está a dizer neste momento: volte no lugar do teu fracasso e vai começar. Ele está presente para te levantar. Deus olhou para aqueles homens. Vamos voltar. A obediência gera um milagre. Muitos de nós não estamos a alcançar o milagre de Deus por falta de obediência. Orgulho está. Nós queremos competir com Deus. Você conseguiu, é minha força, é minha capacidade, porque eu estudei, eu tenho um currículo invejável. Eu tenho. O teu currículo invejável sem Deus não é nada. A tua formação sem Deus não é nada. A tua família sem Deus não é nada. Cristo disse: voltemos. Só volta quem obedece. E a igreja está sendo chamada para obedecer. Precisamos viver na obediência da palavra de Deus, obediência à orientação de Deus, obediência naquilo que Deus está nos colocando dia após dia para nos seguirmos. Esse sim é para aqueles que vencem, para aqueles que contam a história, que eu sou vitorioso, porque eu tenho um Deus. E a última lição nesta tarde: lembra do teu próximo quando fomos abençoados. Nos últimos versículos que o nosso moderador fez a leitura ao sexto: assim que olharam grande quantidade de peixe, rompia a rede e fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco. Quando eles receberam as bênçãos, eles fizeram um sinal aos outros: vem. Nós recebemos o quê? A bênção. Aqui temos o peixe suficiente. Venham para partilharmos as bênçãos. Aquele que recebe a bênção do Senhor deve saber repartir as tuas bênçãos. Por que nós temos que repartir as bênçãos? Porque esses homens repartiram suas bênçãos, eles não ficaram ali. Eles poderiam muito bem dizer: o peixe que restar pode voltar no mar. Vamos levar apenas o suficiente para mostrarmos àqueles que estão lá que nós voltamos, fomos com o mestre, conseguimos o peixe, está aqui o peixe. Eles não fizeram isso, chamaram os outros: vindem, vamos partilhar as bênçãos. Quando nós recebemos a bênção de Deus, nós devemos partilhar para que o mundo saiba que somos abençoados por Deus. Amém? Nós partilhamos as bênçãos para que o mundo reconheça que acima de mim está o Todo-Poderoso
e Ele me tem abençoado dia após dia. Eu estou partilhando apenas uma parte das bênçãos que Ele tem me colocado na vida. Esses homens tomaram iniciativa. E nós hoje estamos aqui. Se obedecermos o mandamento de Deus, reconhecer que a minha casa precisa estar nas mãos de Deus, preciso me afirmar na palavra de Deus, preciso ouvir a palavra de Deus, preciso ter uma estrutura espiritual firme. E quando o irmão receber a bênção, saberá que não, Deus Todo-Poderoso que me deu, e vai lembrar do teu próximo. Lembra do teu próximo quando o amado é abençoado. Lembra do teu próximo. Cristo foi deixando as instruções. O teu próximo. O teu próximo. Quem é o teu próximo? Quem está perto de ti? É aquele que é o teu próximo. Muitas vezes nós preferimos gastar aquilo que não convém, o nosso dinheiro, mas para lembrar o próximo é difícil. Comida preferimos deitar, para lembrarmos do próximo é difícil. Agradecemos a Deus pelos irmãos que têm lembrado esse projeto de soco. Eu pude ver, eu esperava ver, mas eu vi muitos irmãos que precisavam daquilo. Isso é repartirmos as nossas bênçãos da Oktober para aqueles que passam na rua. Amém. Repartir as bênçãos. Nós fizemos isso, não porque nós temos o suficiente, não tem onde colocar. Fizemos isso para lembrar a todos os irmãos que vão passar ali, que somos abençoados por Deus. E vamos partilhando as bênçãos na vida daqueles que precisam. Faça o bem, permaneça. Aquele que desistiu, hoje Deus está te dizendo, volte a uma área alta, lá onde você parou, lá no lugar da tua vergonha, lá onde você foi humilhado, lá onde você voltou triste, volte lá. É lá onde o Senhor vai derramar a bênção na tua vida. Que Deus diga e abençoe a sua palavra. Amém.